Assim como o outono traz mudanças nas paisagens, né? As lindas folhas de plátano, né? É bonito, o plátano é muito bonito, né? Um galinho cantando. Ele também traz mudanças no time do Inter. E nesse sábado contra o Corinthians teremos um novo titular. O nome dele é Thiago Maia, um reforço que veio do Flamengo, foi muito bem no Flamengo. Fez uma grande campanha, sobretudo em 2023 no Flamengo, 2022, 2023 no Flamengo. E vem para compor o meio-campo do Inter com Fernando e Alan Patrick. Um grande jogador, um cara que chega aí para ser, olha, o camisa 8 do Inter. Camisa 8 do Inter, já que o Bruno Henrique é o atual camisa 8 na prática, né? Não consegue, até por questões físicas, né, disputar uma partida inteira. O Thiago Maia chega para o Inter aí como reforço nessa janela inventada aí de abril/maio para ser o reforço do Inter, para ser o titular do meio campo. E é um baita jogador, tendo vontade, estando afim, é um grande jogador. Então o Thiago Maia tem tudo aí para entrar no time e ficar com a vaga de titular. Claro que fiz uma brincadeira, né? A gente tá esperando o Maia há tanto tempo para jogar bola aqui no Inter, depois de pedir para ir pro Santos, voltar, acabar não conseguindo ir. Agora o Maia volta ao time e, olha, se quiser, se tiver afim, é um baita no reforço mesmo e é candidato a ser titular do Inter, como foi quando chegou, né? O Bruno Henrique era o seu substituto. E por mais que eu goste do Bruno Henrique, gosto muito da dedicação do Bruno Henrique, acho que é um cara espetacular, o Thiago Maia, nesse momento, tem mais bola que ele, mas, repito, querendo jogar futebol. Querendo jogar. E o Roger, me parece, deu uma moral para ele já na coletiva, né, na partida, depois ali contra o Juventude, enfim, contra o Maracanã também, deu uma moralzinha pro Maia e tá tentando resgatar o Maia, tentando trazer o Maia, fazer com que ele renasça das cinzas, né, porque até agora o Maia que a gente viu desde a questão Santos não é o Maia que a gente quer. Agora contra o Corinthians, tomara que ele consiga voltar às boas, né? Outro cara que deve voltar ao time também, ou melhor, deve entrar no time e merece, e é pro mérito, e o Roger tem feito muito isso. O Valência, quando estava num nível melhor que o Borré, virou titular, o Borré virou banco. Agora é a vez de Maia e Gustavo Prado. O Prado também deve começar a partida no lugar do Tabata, então o Inter vai ter possivelmente Maia no lugar do Bruno Henrique e o Prado no lugar do Tabata para enfrentar um Corinthians que vem descansado. O Dorival estreou contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil, botando boa parte dos reservas em campo para poupar os titulares, e sempre é um jogo muito difícil. Nos últimos anos lá no Itaquerão tem dado ou empate ou vitória do Inter. Aliás, ganhamos do time do Mano, né, a última vez lá. Então, olha, é um jogo que tudo pode acontecer, mas sobretudo é o primeiro jogo da gira maluca do Inter aí de 13 mil quilômetros de São Paulo a Medellín, de Medellín ao Rio de Janeiro e depois do Rio de Janeiro a Montevidéu. 4 jogos muito complicados contra Corinthians, contra Nacional, contra Botafogo e contra Nacional aí de Montevidéu pela Libertadores também. Então, umas 2 próximas semanas serão muito difíceis para o Inter, mas vamos acreditar, afinal de contas, o time foi praticamente preservado, né? Contra o Maracanã, apesar do esforço que teve que fazer para conseguir arrancar fórceps, né, com o Gustavo Prado, aquele 1-0 chorado, também por culpa de uma péssima arbitragem, né, ainda que o Inter tenha jogado muito mal, não vamos descartar isso, né, não vamos fingir que nada aconteceu, o time jogou mal. E agora começa essa gira maluca aí, fora de casa, para 4 jogos muito complicados. O possível Inter de Antony, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei, Fernando Maia e Alan Patrick, Gustavo Prado, Valência, que é só quem sobrou, e possivelmente aí também a outra novidade muito importante, o Wesley começando, mas tendo o Carboneiro como opção. O Carboneiro deve ficar pelo menos no banco de reservas contra o Corinthians. Reloginho na tela, por favor, meu caro Marcelinho Benfica, por gentileza, a gente pede aqueles 5 segundinhos para deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal. Bora lá! Olha, força turminha, é som de galo, de cachorro, de ovelha, enfim, estamos aqui tirando os dias no interior, refrescar a cabeça, né? Mas estaremos acompanhando de pertíssimo Inter e Corinthians, ou Corinthians e Inter também. Bueno, como eu disse antes ali, o Carboneiro volta a estar recuperado da lesão muscular que teve, mas deve começar no banco com o Wesley de titular. Mas o Carboneiro voltando já é um baita de um acréscimo, porque é um cara de drible, é um cara que entra na área e é um cara de chute também.
É um cara de chute. E isso, o Inter às vezes se equivoca, o Inter precisa. E vamos parar de com aqueles cruzamentos a esmo, né? Aquela coisa, futebol inglês anos 70, de chuveirinho na área. Não, por favor, se vai botar na área, então bota rasteira, porque pelo menos a bola pode dar no zagueiro e eventualmente entrar, em vez de chuveirinho para a área, sendo que pouca gente no Inter consegue cabecear. Consegue cabecear mais em bola parada, né? O zagueiro não pode correr toda hora para ataque para tentar um lance de gol também, que aí também é maluquice. Marcelo Benfica, toca a ficha aí. Quem disse isso? Bora lá. Quem disse isso? Meu time precisa de intensidade, velocidade e também juventude. Dorival Júnior, ao escalar o time reserva do Corinthians contra o Novo Horizontino, poupando titulares, porque justamente ele quer a vitalidade contra o Inter no sábado. Ele sabe que a bronca é grande, que ele vai enfrentar uma bronca muito grande contra o Inter no sábado, e por isso escalou reservas contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil e acabou ganhando, né? Enfim, acabou se dando bem também, ganhou 1-0. Mas enfim, a bronca é grande, mas eu confio muito no Inter no sábado, lá no Itaquerão. Beijo, turma, fiquem bem. Até mais.